por que o cabelo cai? Ele desiste da gente? Ele desencana? Fala, não, esse aqui não é legal. Tchau. Essa pergunta é fundamental, porque muitas vezes a gente encara a queda de cabelo como um problema único. Ah, eu sofro de queda de cabelo. Como se isso fosse o problema. Não, isso é a consequência. Por que o cabelo está caindo? Então a mesma coisa, quem tem tosse, por que tem tosse? O que está gerando a tosse? Então o que está gerando a queda de cabelo? Vamos falar do homem adulto, né, que é o nosso foco hoje. No homem adulto, a principal causa de queda de cabelo é a alopecia androgenética, que é o termo técnico para calvície. Existem outras, existem dezenas de outras causas, mas vamos falar da calvície masculina ou da alopecia androgenética. Nesse caso, o que acontece? A raiz do cabelo, o folículo da região superior do couro cabeludo e principalmente da região das entradas, da região da coroa, que são as áreas mais frequentemente atingidas, a raiz do cabelo ela tem uma sensibilidade muito grande a um hormônio chamado DHT. Quando esse hormônio se liga ali na raiz do cabelo, ela começa a afinar. Então não é só queda de cabelo. Queda de cabelo é um dos sintomas. Uma outra manifestação inicial da calvície masculina é o afinamento. O homem começa a perceber que o volume de cabelo começa a diminuir. Esse é um sinal inicial. A queda aumentando, as entradas progredindo. Cada homem às vezes evolui de uma maneira, mas todos esses fenômenos tendem a acontecer mais ou menos em paralelo. E todos eles secundários à ação do DHT na raiz do cabelo. Agora perceba que, para que isso aconteça, a gente tem que ter dois elementos. Tem que ter o DHT e tem que ter essa sensibilidade na raiz do cabelo. Tem homens que não têm nenhuma sensibilidade de afinamento ao DHT. E esses realmente, talvez é o caso do seu avô, vão chegar numa idade mais avançada, com cabelo denso, espesso, sem nenhuma perda capilar. Agora, por que nós temos graus de calvície e por que essa evolução muda de homem para homem? Porque a intensidade dessa sensibilidade é diferente. Tem homens que têm uma sensibilidade muito grande. O rapaz, quando ele entra na adolescência, que aumenta a produção dos hormônios, começa a ter mais DHT entrando em contato com a raiz do cabelo dele, às vezes ele perde o cabelo rapidinho. Então, se num extremo a gente tem o teu avô, que tem uma idade mais avançada e muito cabelo, tem aquele rapaz que com 15, 16 começa a perder, com 20 ele está completamente calvo. Ou seja, ele tem uma sensibilidade muito grande ao DHT. A maioria dos homens estão no meio do caminho, vai perdendo um pouco ao longo da vida, uns mais rápido, outros mais lentamente, mas é esse o mecanismo. Lembrando que, fora isso, temos diversas outras causas. Vou dar um exemplo agora mais recente, a queda de cabelo pós-Covid. Então a gente sabe que a infecção pelo Covid e outras infecções levam a uma queda de cabelo, mas qual que é a notícia boa? Na maioria das pessoas, essa queda de cabelo, até muitas vezes intensa, ela é transitória. Depois de um tempo, o cabelo volta a ser produzido, você não tem uma lesão permanente na raiz do cabelo. Na calvície, não. Esse afinamento ele é progressivo. A gente consegue reverter parcialmente com o tratamento, porém, no momento em que você já teve uma perda muito avançada, a gente não consegue reverter com medicamentos, né? A opção daí seria o transplante. Tem um ponto de no way back, né? Na queda de cabelo, assim. Porque eu lembro que quando eu fiz o tratamento do implante, falava-se muito disso, assim, tipo, até certo ponto você consegue ter com tratamento, mas a partir de certo ponto a raiz morreu, né? A raiz foi embora. Sim, a gente não consegue. Agora é interessante também, claro, que quanto menos cabelo a pessoa tem, mais difícil tende a ser o tratamento. Porém, a resposta ao medicamento também é variável. Então, a gente vê às vezes pacientes que têm até graus teoricamente mais avançados e têm respostas surpreendentemente boas. Isso existe também. Não vou negar que é exceção, né? Então, realmente, por isso que aí, levando em conta tudo que a gente falou até agora, que ela tende a progredir ao longo da vida, que quando a gente percebe as primeiras manifestações, há uma tendência que isso evolua, que a gente consegue ter uma melhora parcial ou, na pior das hipóteses, desacelerar o processo com o tratamento. A identificação precoce e o tratamento precoce são fundamentais, porque quanto antes a gente começa a tratar, sem dúvida melhor.